nossa aula vai ser Brasil, integração do território. Vou trabalhar com vocês tema 1. Tema 1 falando sobre o espaço urbano brasileiro e tema 2 sobre a indústria no Brasil. Então vamos lá. Urbanização brasileira. A urbanização brasileira, a urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo. Ou seja, todos os países do mundo vêm passando por esse processo de urbanização. E o que é a urbanização? A urbanização é o aumento da população da cidade em relação à população do campo. Então, quando ocorre esse fenômeno de aumento da população da cidade em relação à população do campo, está ocorrendo o processo de urbanização. Então, o conceito de urbanização ele está associado à ideia de população. Então, urbanização está associado à população. Que população é essa? A população da cidade comparada à população do campo. E a urbanização brasileira é um fenômeno recente. Por que ela é recente? Porque o nosso processo de urbanização ele ocorreu de maneira mais de uma forma mais significativa, mais intensa a partir de 1930, com o processo de industrialização no Brasil. Então, a indústria brasileira ela foi responsável pela saída da população do campo em direção à cidade. Aqui nós temos, eu coloquei esse gráfico aí, que mostra o número de domicílios no Brasil entre os anos de 1940 e 2000. Então, em 1940, essa barra escura representava a população urbana e a barra clara a população rural. Então, em 1940, a gente percebe que a população do campo era bem maior do que a população da cidade. Até porque as nossas atividades econômicas estavam relacionadas ao setor primário. Então, à medida em que houve, então, uma mudança na política econômica do Brasil, ou seja, na década de 40, nós temos aí o processo de industrialização. Então, a indústria atraiu a população do campo em direção à cidade. Então, a partir de 1940, nós temos um crescimento significativo da população do campo, um crescimento significativo da população da cidade em relação à população do campo. Então, a gente pode observar que em 1940 a população urbana era pequena, a população rural era bem maior, mas quando a gente chega no ano 2000, a população da cidade ela é bem superior à população do campo. Vamos lá, aqui a gente vai trabalhar alguns conceitos da urbanização. Então, o primeiro conceito vai ser rede urbana. A rede urbana ela pode ser definida aí como uma interligação entre as cidades. Como que seria isso? Essa interligação ela pode ocorrer de diversas maneiras. Então, vamos citar um exemplo aqui para ficar mais claro. É chamado de rede urbana porque as cidades elas estão interligadas, como se fosse uma rede mesmo, uma rede de pesca. Repara que aquelas linhas elas estão interligadas. A cidade não é diferente, elas estão interligadas. Elas estão interligadas de que maneira? Através de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Então, vamos a um outro exemplo agora mais clássico. Nós temos a rede urbana do estado do Rio de Janeiro. Então, você tem aquela pessoa que reside em Maricá, entretanto, ela trabalha em Niterói. Então, esse deslocamento da população de Maricá para Niterói, estabelece ali uma relação entre as duas cidades. Ou seja, é uma troca de relações. Niterói oferece
a oportunidade de trabalho e Maricá oferece a sua mão de obra. Através dessa relação, nós temos então a chamada rede urbana, ou seja, que é a interligação entre as cidades, que pode ser de diversas formas. Quem estuda, quem trabalha, quem compra, quem vai ao médico, qualquer um desses exemplos aí, se há essa interligação, é chamado de rede urbana. E dentro da rede urbana ainda, outro conceito da urbanização é a hierarquia. A hierarquia, que significa aí, é o grau de importância que cada cidade possui. Então, um exemplo clássico disso, de hierarquia urbana. Como eu falei, é o grau de importância de cada cidade. Então, a cidade do Rio de Janeiro é mais importante que Niterói e Niterói é mais importante que a cidade de Maricá. Então, existe um grau de importância. E você pode perguntar o que caracteriza uma cidade ser mais importante do que a outra. São as atividades econômicas. Então, as atividades econômicas que as cidades elas oferecem estabelece ali o seu grau de importância. Então, quanto mais serviço eu vou oferecer, mais importante eu me torno. Então, a cidade do Rio de Janeiro, como é uma grande capital, oferece vários serviços dos mais variados, então ela ali num grau de importância, ela é superior às demais cidades do estado do Rio. Aqui nós temos essa imagem mostrando aí a hierarquia urbana. Então, o que a gente pode mostrar aí? São Paulo, observe aqui, ó, cidade de São Paulo, eu vou até marcar um X não, eu vou até circular, cidade de São Paulo, que é chamada de grande metrópole nacional, como eu falei, é a cidade mais importante do Brasil, com mais serviços e tudo mais, e depois nós temos a metrópole nacional, aí nós temos, vou até mudar a cor aqui, ó, Brasília e também Rio de Janeiro. Brasília, né, uma grande, é chamada de metrópole nacional por conta que ali você tem os parlamentares, o presidente, né, o Palácio do Planalto, então fica nessa região aí, as decisões políticas do Brasil é tomada em Brasília, então é considerada aí uma metrópole nacional. E em níveis menores, você tem aí as metrópoles, que tem Salvador, Fortaleza, BH. Então, como eu falei, devido ao grau de importância, elas estão classificadas dentro de um grau de hierarquia. Regiões metropolitanas. Região metropolitana é caracterizado por uma cidade central que acaba polarizando a outra. Então, vamos pegar mais uma vez aqui o exemplo do Rio de Janeiro. Nós temos a capital, que é o Rio de Janeiro, e ela acaba polarizando as demais as cidades que estão próximas dela, caracterizando aí, formando uma chamada região metropolitana. Beleza? Outro conceito, conurbação. O que vai ser o conurbação? Conurbação é a união física, prestem atenção, a união física entre duas ou mais cidades, quando ocorre um crescimento horizontal das cidades e elas se unem fisicamente, você não consegue mais perceber aonde começa uma cidade, aonde termina uma cidade e começa outra. Exemplo disso é Niterói e São Gonçalo, né? Em alguns momentos você não consegue perceber com uma nitidez muito grande aonde termina Niterói e aonde começa São Gonçalo, formando ali uma chamada conurbação urbana. Aqui nós temos essa imagem mostrando de forma mais didática a conurbação urbana. Então, nós temos aqui área A e área B urbana. Porém, há um crescimento ali horizontal, né? Os comércios vão se desenvolvendo, condomínios vão sendo construídos, indústrias vão surgindo, e aí o que acontece? Essas duas áreas, né, que eu vou até destacar aqui, essas duas áreas elas se unem fisicamente, não percebendo mais aonde é o limite entre uma e outra. Isso aí é chamado de conurbação urbana. Problemas urbanos, né? Problemas sociais aí, violência, congestionamento, precariedade nos serviços públicos, saúde e educação, e alguns problemas ambientais, como no caso da poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, além de problemas como enchente, ocupações em áreas de risco e também deslizamento. Então, são alguns dos problemas
urbano que a gente pode citar aí. Agora falando nesse tema 2 sobre a industrialização no Brasil. Primeira coisa, gente, a indústria no Brasil assim como a urbanização, ela iniciou-se tardiamente. Somente em 1929 o Brasil tem uma política voltada aí para a industrialização. E quem contribuiu demais para essa industrialização, primeiro, foi o café, tá? Porque em 1929 nós temos a crise da Bolsa de Valores de Nova York. Então a Bolsa de Nova York ela quebra e o Brasil era muito dependente da exportação de café. Houve naquela época uma grande crise e o governo então, quando o Vargas assume, para que o Brasil não ficasse tão dependente de um único segmento econômico, que no caso seria o café, ele decidiu então diversificar a nossa economia. Então, adotando uma política de desenvolvimento da indústria. Quando começa o processo de industrialização no Brasil, a região mais privilegiada para receber essa indústria era a região sudeste, porque no sudeste nós já tínhamos atividade econômica do café, então o café ele deixa uma herança para a instalação da indústria no sudeste, como no caso aí, mercado consumidor, mão de obra, capital, ferrovias, portos. Então, entre todas as cidades aonde iria viabilizar a instalação da indústria, seria a região sudeste, porque já tinha toda uma infraestrutura preparada para receber a indústria. Então, a região sudeste foi a primeira região aí a passar pelo processo de industrialização no Brasil. Característica da industrialização no Brasil. Primeiro, ocorreu de forma tardia, ou seja, 200 anos depois da primeira Revolução Industrial na Inglaterra. Então, só em meados do século XX, aí quase, um pouco antes, o Brasil adota uma política voltada para a indústria. Substituição das importações, ou seja, o Brasil passa a produzir aqui o que antes importava. Então, é outra característica. E a terceira característica é a dependência do capital e também de tecnologias estrangeiras. Então, é outra característica aí da industrialização no Brasil. Então, o Brasil não tinha uma tecnologia muito apurada, então, no processo de industrialização, ele teve que importar essa tecnologia. E, como eu falei, a concentração industrial ocorreu no Sudeste, devido à infraestrutura que aqui existia, e atualmente nós temos aí a chamada desconcentração industrial. O que é isso? Se antes nós tínhamos uma concentração da indústria no Sudeste, atualmente nós temos indústrias saindo do Sudeste e indo para outras regiões. Por que isso acontece? Porque o Sudeste, o terreno ficou mais caro, a mão de obra mais caro, o imposto é mais caro. Então, outras cidades, como o Norte, Nordeste, passaram a oferecer terrenos e impostos mais baratos e mão de obra mais barata. Então, na instalação de uma indústria, ficou mais lucrativo se instalar na região Nordeste do que propriamente no Sudeste. Estou só citando um exemplo, tá, gente? Mas temos outros exemplos aí. A região Norte também se industrializou com essa desconcentração industrial. O Sul, então, outras regiões, mas a mais emblemática aí é a região Sudeste, a região Nordeste, que vem passando por esse processo de desconcentração industrial do Sudeste para o Nordeste. Beleza?